Olá, bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos de volta ao vivo, são 11 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir os principais destaques do Brasil e do mundo desta terça-feira. Nesse primeiro dia de encontro no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, o Brasil foi representado pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Durante o evento, Marina ressaltou que a defesa do meio ambiente também deve estar diretamente alinhada ao combate às desigualdades. A ministra do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, Marina Silva, chamou atenção para a desigualdade social no Brasil e no mundo durante o Fórum Econômico Mundial que acontece em Davos, na Suíça. Ao participar de um painel chamado Em Harmonia com a Natureza, ao lado de lideranças internacionais em questões ambientais, a ministra destacou os objetivos do atual governo brasileiro para o clima e reafirmou o compromisso com a política de desmatamento zero. Marina Silva também afirmou a necessidade de investimentos de países mais desenvolvidos e de haver lideranças que promovam ações sustentáveis, concretas e éticas. Os países ricos e os países em desenvolvimento podem fazer excelentes parcerias para que a gente favoreça a sustentabilidade nos países em desenvolvimento. É aí que entra a dimensão da sustentabilidade ética. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também está em Davos. Ele se encontrou com o chefe do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e também com o presidente do BID, o Banco Interamericano para o Desenvolvimento. Uma das pautas foi a busca por investimentos em energia limpa. Haddad também defendeu a retomada do crescimento do Brasil com atenção às contas públicas e de sustentabilidade ambiental. No destaque internacional, após quase um ano do início da invasão russa à Ucrânia, os efeitos econômicos do conflito no leste europeu estão no centro das discussões do Fórum Econômico Mundial, que acontece em Davos. O Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, começou nesta segunda-feira em meio a um contexto geopolítico complexo. Sob o lema Cooperar em um mundo fragmentado, personalidades políticas e econômicas, bem como cerca de 600 líderes empresariais, numerosos meios de comunicação, ONGs e acadêmicos, se reúnem na exclusiva estação de esqui dos Alpes Suíços até sexta-feira. Quase um ano após o início da invasão da Ucrânia pela Rússia, o conflito e seus efeitos sobre as políticas globais de energia e defesa vão ocupar grande parte do debate. Embora os russos estejam ausentes pelo segundo ano consecutivo, espera-se que uma grande delegação ucraniana esteja presente na Suíça. Um ano de desastre na Ucrânia, e é por isso que nossa principal prioridade é parar essa guerra sem sentido. É uma prioridade para o mundo inteiro, e neste momento a economia na Ucrânia está totalmente destruída. A infraestrutura e a vida normal de nossos cidadãos estão destruídas. Isso não apenas na Ucrânia, é uma grande tragédia para outros países. A ONG Oxfam apresentou uma proposta para reduzir pela metade o número de bilionários até 2030, por meio de impostos mais altos e políticas para tornar o mundo mais igualitário. O relatório é chamado de Sobrevivência dos Mais Ricos, porque o que vemos é que o 1% mais rico da humanidade está acumulando o dobro da riqueza dos outros 99%. Isso significa que o 1% está recebendo muito e os 99%, neste momento de grande crise, não estão recebendo o suficiente. Sabemos que 1 em cada 10 pessoas sofre de fome, 1,7 bilhão de trabalhadores no mundo, cujos salários não estão subindo junto com a inflação, por exemplo. Davos atrai todos os anos ativistas ambientais que exigem financiamento para a transição energética e pagamentos por danos causados por desastres naturais causados pelas mudanças climáticas. O fórum vai dedicar várias sessões à América Latina e, em particular, à Amazônia, onde ambientalistas lutam contra o desmatamento e pela defesa das comunidades indígenas. Dados oficiais divulgados nesta terça-feira mostraram que a economia da China cresceu 3% em 2022. Apesar disso, os dados também mostraram que a população do país diminuiu pela primeira vez em 6 décadas. Essa é uma das taxas mais fracas em 40 anos devido à pandemia de Covid-19 e à crise imobiliária. Pequim havia estabelecido uma meta de 5,5%, muito inferior ao desempenho de 2021, quando o PIB do país aumentou mais de 8%.
Também nesta terça-feira foi revelado que a população da China encolheu no ano passado pela primeira vez em mais de 6 décadas. O país de 1,4 bilhão de pessoas viu as taxas de natalidade caírem para mínimos recordes, à medida que sua força de trabalho envelhece. Um rápido declínio que analistas alertam que pode impedir o crescimento econômico e aumentar a pressão sobre os cofres públicos. Segundo o Departamento Nacional de Estatísticas, no final de 2022, a China tinha 1.411.750.000 habitantes, uma redução de 850 mil. A última vez que a população da China diminuiu foi em 1960. E antes de encerrar essa edição, temos uma história bem bacana que vem lá do Mato Grosso do Sul. Para economizar e ser mais sustentável, uma mãe de Campo Grande se tornou empreendedora ao usar e comercializar fraldas ecológicas. Vamos ver. Foi pela própria experiência com a filha Jade que Isabela decidiu empreender e apostou na venda de fraldas ecológicas como forma de conscientizar outras mães sobre sustentabilidade. Ela conta que, de acordo com um levantamento feito por uma agência ambiental inglesa, um bebê terá usado, em 2 anos e meio, 800 quilos de fraldas descartáveis. Tudo vai parar no lixo não reciclável. Eu comecei usando a Jade porque já sou mais voltada à sustentabilidade, né? Não como carne, sempre tento optar pela opção que tem menos impacto ambiental. Aí conheci as fraldas ecológicas. De início achei que ia ser muito trabalhoso, mas tendo a experiência de uma amiga que usava, me mostrou que é bem prático e eu testei e amei. A proposta é sustentável e prática. A mesma fralda pode ser usada para um bebê de 4 até 15 quilos. Cada uma vem com diversos encaixes que se moldam ao tamanho da criança. Dentro tem esse absorvente, tudo feito com tecido apropriado e pronto para ser reutilizado. É o mesmo intervalo de tempo que você trocaria uma fralda descartável. Eu deixo a Jade de 3 a 4 horas, se ela tiver só feito xixi. Quando eu vou trocar, não tá aquela fralda encharcada. É só se faz cocô que eu troco antes, né? Além de evitar o descarte diário e contribuir com o meio ambiente, Isabela vive também com mais economia, pelo menos no quesito fralda. Quando eu fui fazer as contas para fazer essa opção, eu coloquei na ponta do lápis que gastaria R$ 5.500 de fralda descartável nos 2 anos da Jade. E o enxoval completo eu gastei R$ 1.200, então uma economia de R$ 4.300. Um enxoval ideal, segundo ela, é de 20 fraldas para usar sem a preocupação de ter que lavar todos os dias. Por enquanto é isso, essa edição fica por aqui. Agradeço demais a sua companhia. A gente volta a se encontrar daqui a pouquinho na edição de 13h. Não saia daí porque eu e a Dani Paris esperamos você. Até mais!